perda gestacional ou neonatal é um dos lutos mais complexos e de menor validação social. Muitos comentários menosprezam e invalidam as expectativas e os desejos da chegada desse bebê. Sobre esse assunto, hoje eu converso com a psicóloga Cris Okamoto, com a ginecologista Ludmila Seco e com as mães Lísia Parreira e Letícia Padilha. Se você tiver qualquer dúvida, envia para cá 33 15 13 13 e participe também comigo via facebook.com/tarobalondrina. Gente, bom dia, é um prazer recebê-las aqui, as profissionais que vieram falar sobre o assunto e também as mães que vieram compartilhar suas histórias. Se você quiser compartilhar sua história com a gente, envia pelo nosso WhatsApp 33 15 13 13. Doutora, bom dia, um prazer recebê-la. Quando a gente fala de perda gestacional, o que caracteriza a perda gestacional? É quando o feto ainda está na barriga, é comum, não é? Bom dia. Bom dia, Sara. É um prazer estar aqui com meninas tão maravilhosas, né? A gente acabou se conhecendo agora, estou super feliz. A perda gestacional é aquela perda que acontece ainda durante a gravidez, né? A gente vai chamar de aborto quando ela acontece até 20 semanas de gravidez. Então, até 12 semanas é um aborto, acima de 12 até 20 semanas, a gente vai chamar de um aborto tardio. Tá? E isso, claro, né, aí, entre as perdas gestacionais, às vezes gestações mais evoluídas, às vezes com 36, 37, gestações que a gente chama de a termo. O bebê estava pronto para nascer e, às vezes, pode acontecer de, infelizmente, ele ir a óbito ainda dentro do útero. Até 12 semanas é um aborto espontâneo. Isso é muito comum acontecer na nossa raça humana, entre os animais também. E acontece porque tem um porquê de acontecer? Foi isso. Às vezes até a questão, a mãe se sente culpada. Eu pratiquei atividade física muito forte, ou eu caí. Tem um porquê ou tem vários porquês? Quais seriam? Quando a gente fala em estatística, então a gente tem cerca de 10 a 15% das gestações evoluindo para aborto. Mas eu falo que isso aí é a pontinha do iceberg. Porque muitas vezes a mulher acaba cursando com uma menstruação mais volumosa, uma cólica bastante intensa, acabou engravidando e nem sabe que estava grávida e acabou perdendo. Então a gente enxerga ali a pontinha do iceberg. Né? A raça humana não é uma boa procriadora, assim, né? Uma vez por ano no máximo, uma gestação única por vez. Né? Então, a gente acaba não tendo todos esses parâmetros. Em relação aos motivos, Sara, é outra coisa que também a gente acaba ficando muito rendido. Por quê? Quando a gente fala de motivos, a grande maioria vai ser por algum erro, alguma alteração da formação do embriãozinho. E não significa, gente, que o papai ou a mamãe, né, os genitores, tenham alguma alteração genética. Mas, às vezes, na concepção, acaba acontecendo um erro genético. E a natureza, nesse ponto, ela entende que não é para propagar esses genes alterados. Então, acaba evoluindo para um aborto espontâneo. No entanto, Sara, a gente tem outras condições que a gente deve investigar. Atenção, você que já teve 2 abortos ou mais, vale a pena ir para a investigação de algumas alterações, sendo elas a síndrome do anticorpo antifosfolípide, a SAF, que algumas mulheres já estão bem habituadas com essa nomenclatura, né? Que é uma alteração que dá uma facilidade para a mulher ter trombose, fazer trombose. Então, acaba fazendo trombose ali no leito placentário, na placentinha. Então, não chega mais sangue para o embriãozinho e ele acaba indo a óbito, acaba não evoluindo, né? E algumas outras alterações genéticas, que são bem menos comuns, mas, de repente, quando a mulher, né, ela tem, mesmo que sejam de pais diferentes, tá? Quando ela tem 2 ou mais abortos, vale a pena a gente investigar, porque a gente vai discutir aqui, né, sobre a dificuldade, a dor que é você superar uma perda gestacional. Então, será que vale a pena a gente esperar ter uma terceira perda, Sara? Eu já digo que não. Com certeza. Eu sou mãe de 2, aliás, fui mãe de 3, o primeiro eu perdi. Eu conto, estou até emocionada. Eu conto essa gestação e eu estou puérpera, então eu estou chorona, gente. Não tem problema, não tem problema. Então, a gente precisa, né, contar essa gestação que a gente perdeu. Né? Foi seu bebê, foi seu filho. Então, a gente está até me focando agora, né? A gente fica mais emotiva mesmo quando puérpera. Eu estou com análise de 17 dias. Nossa! Então, a gente fica... Eu vim para cá hoje super emotiva já. Eu falei, gente, é hoje que eu vou
É que você afogar veio minhas como mágoas. doutora, né, como ginecologista, mas E você como veio também como mãe, né? exatamente. Porque você passou por isso, né? Exato. E é muito mais comum do que a gente imagina. A gente estava até conversando aqui nos bastidores em off, antes mesmo de começar. Eu também perdi um neném depois do Benjamin. Ele falava que era Aurora, tinha certeza que era menina. Estava de 8 semanas, a gente não tinha como saber, mas foi Aurora, Aurora, Aurora. E é muito difícil até para você passar quando você tem criança, porque ele colocava a mãozinha na minha barriga e falava assim, Aurora, tá aqui, mamãe. Falei, filho, a Aurora virou estrelinha, ela está no céu. E é difícil porque a gente tem que se segurar, né? Porque a gente tem que ser forte, a gente tem que ser forte, acalentar o filho. E ainda ouvir o que a gente escuta da sociedade. Ah, tranquilo, normal, perdeu, vai ter outro. Tudo bem, é normal, a gente sabe que é normal. Mas o que a gente sente, o que a gente passa, né? Por isso que a gente trouxe a psicóloga para falar essa questão emocional, que é uma coisa muito séria, muito forte, e a gente trouxe 2 mães que vão compartilhar suas histórias. Vamos começar com você, Elícia? Pode ser? Bom dia. Bom Obrigada, dia. Elícia. É um prazer recebê-la, Prazer tá? todo meu. Conta para mim a sua história. Bem, na verdade, eu engravidei do Luca, né? Em 2013 ele nasceu, dia 14 de janeiro de 2013 ele nasceu. E a gente teve um problema na gestação, que falaram que ele ia nascer com várias doenças. Ele não nasceu com essas doenças, ele nasceu normal. Porém, ele pegou uma infecção hospitalar chamada KPC e ele viveu 101 dias no hospital. Então, foram 101 dias. Hoje vai ser um chororô, né? Ele viveu 101 dias dentro de uma UTI. E chega uma hora que eu falo, né, que a gente não pode ser egoísta. O amor verdadeiro não é egoísta. Então, eu vi ele lutando e eu falei para ele que ele poderia descansar. Então, eu perdi o Luca com 101 dias numa UTI. Daí começou a batalha. E aí, vamos ter filho? Vamos tentar? Vamos. Engravidamos. Depois de quanto tempo? Eu engravidei depois de 4 meses. Tá. E daí engravidei de gêmeos. Eu falei, gente do céu, Deus me deu um presente. Eu perdi um, veio 2. E quando a gente foi fazer o exame para ver o sexo dos gêmeos, eles estavam sem batimento. Então, eu perdi os gêmeos também, com 12 semanas. Daí fiz a curetagem, tive que fazer a curetagem. Mandamos até para estudo, justamente para poder saber o porquê que eu estava perdendo, né? E falaram que naquela época não tinha nada, tal. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Engravidei de novo, toda feliz de novo. Com 8 semanas, eu perdi de novo. Daí a gente começa a falar assim, gente, acho que não é para eu ter, né? Não é para eu ter filho, não é possível. E é o que eu estava te falando agora há pouco. A sociedade começa, mas você não vai tentar de novo? Você não quer ter filho? Ah, mas você perdeu, mas você é saudável, vocês 2 são saudáveis, vocês têm que tentar. E para a gente se proteger dessas pessoas, a gente começa a falar assim, não, eu não quero ter filho. Não, eu decidi que eu não quero, a gente decidiu que a gente não quer mais ter filho. Mas no nosso coração, a gente sabia que a gente queria. A gente escutava, às vezes, alguém falando, eu engravidei. Daí a gente falava assim, poxa, por que só a gente que não? Né? Por que isso está acontecendo com a gente? Daí entra a revolta, né? A psicóloga pode falar muito bem isso. Se aquela drogada teve, tal, por que eu, que quero ter um filho, eu não consigo ter? Por que o mundo é tão injusto? E a gente começa a sofrer sozinhos ali, né? O casal começa a sofrer porque a gente começa a se sentir excluído da sociedade maternal, né? E eu fiz tratamento para engravidar, descobri que meu problema era endometriose. E fiz tratamento, operei. Tentei engravidar com tratamento e não consegui. Daí eu falei, realmente, não é para mim mesmo. E foi aonde eu desencanei. Eu falei, quer saber, se for para ser, vai ser. Hoje, graças a Deus, eu tenho o Lorenzo. Ele tem 3 anos e ele é maravilhoso. Olha lá, o Lorenzo, gente. Ai, meu muito amor, desejado. Muito. Esse daí, ele conseguiu juntar mais de 40 pessoas lá na porta do hospital no dia que ele foi nascer. Como foi na hora de você sair do hospital com o Lorenzo no colo? Então, foi muito difícil, porque eu nunca tinha saído com um bebê do hospital. O Luca morreu no hospital, o resto, os outros 3 foram curetagem. E então, eu travei na porta do hospital. E eu falei, eu não vou conseguir sair, porque eu não estou acostumada. O que eu vou fazer com essa criança agora? Né? E eu travei, e na época eu tive muito apoio
né? E daí o pai do Lourenço falou, não, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. Era o que a gente queria, era o que a gente sonhou, então vamos. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu não acreditava que eu estava com aquela criança, porque eu fiquei 5 anos com o quarto montado, sem tirar as roupas da gaveta. Eu fui tirar as roupas do Luca, que é o meu primeiro, da gaveta, 15 dias antes do Lourenço nascer. Daí para lavar, para ele poder usar as roupas do irmão. E a gente sempre fala que ele teve um irmão, e que ele tem coisas que ele usa que era do irmão dele. Então, ele tem essa consciência, mesmo com 3 anos, ele tem essa consciência. Obrigada por dividir essa história Imagina, com a gente, Lisa. Me imagina. fez chorar também. Cris, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la, psicóloga. Eu acho que o apoio do psicólogo nesse momento é muito importante, porque, na verdade, a gente passa por momentos. A gente passa pela revolta, a gente passa pelo luto. Como a gente ouviu, né, o depoimento da Lísia, ela passou por várias etapas. E isso é normal, isso é comum. Isso é comum. E até acho que é muito importante todos esses relatos, né, de coração aberto aqui. Parabéns pela coragem, né? Coragem amorosa em poder se permitir falar de uma dor que ela é real, sim, né? E ela não é pequena, é uma dor muito grande, né? Então é um pedacinho de si que vai embora, que tem um significado muito grande, com expectativas, com sonho. Como que a gente fala adeus para um filho que a gente não quer se despedir? Não é fácil, né? Então, quando a gente fala de luto, quer lidar com uma perda, poxa vida, olha o tamanho que é essa perda. É mãe de anjo que a gente fala, né? E esse filho vai existir para sempre. A gente só não vai conviver com ele, mas ele vai existir. Eu achei muito bonito que a Ludmila, né, falou. A doutora Ludmila, ela comentou sobre, puxa, existiu sim o filho, e ela conta, né, tudo. Então, assim, depois, ninguém conta assim, e depois como que você vai contar para as pessoas? Quantos filhos você tem? E dá aquele gelo, né, de o que eu respondo? Como que a gente responde? Perfeito, né? Então, como que a gente responde? Assume isso para a sua vida. Esse filho é real. Esse amor existe. Então, eu posso falar, eu sou mãe de 2 filhos, do Benjamin e da Aurora, que é uma estrelinha, foi para o céu. Perfeito. Porque você honra você. Você honra a existência do seu bebê que existiu, sim. Né? Independente de quanto tempo, independente de quantas semanas. E é muito importante isso, a gente honrar, porque outras pessoas não vão fazer isso. Né? É legal isso que você fez, você deu o nome, você honrou a existência dela. Achei linda a maneira como você conta para o seu filho. Virou uma estrelinha. Né? Virou uma e às vezes ele olha para você e fala, olha mãe, a Aurora lá, tá do lado do vovô Zé. Eu falei, tá lá, do lado do vovô Zé. Que amor. E é lindo isso, porque a gente tem que honrar a existência, né? E muitas pessoas têm fé e podem orar, né? Cada um é diferente, tem a sua crença diferente. Trazer para a oração é muito importante também, quem tem a crença, né? Porque é uma vida, né? E é importante a gente respeitar as nossas emoções. Você falou sobre o luto, né? A gente vai passar por uma série de fases diferentes. Cada um é diferente, cada um é único, tem uma história diferente, mas a verdade é que nunca é fácil. Não. Vem um momento de muita tristeza, de muita angústia, vem revolta, sensação, por que aconteceu comigo? A Lísia não é? passou, né? O sentimento, assim, muitas vezes de culpa. Ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? Exatamente. Será que eu deveria ter feito alguma coisa diferente? É tão difícil. Imagina banalizar um sentimento desse tamanho. A gente não banaliza a perda de uma mãe que perdeu um filho que ela viu. Por que a gente vai banalizar um filho só porque ele ainda estava na fase gestacional? Imagina, A Lísia passou pelos existe. dois, né? Eu passei pelas 2 situações. E as 2 foram tão dolorosas quanto, sofridas quanto. Tanto quanto. E a sensação de impotência, né? De a gente não poder gerar uma vida, né? Isso daí que mais dói, assim, É isso na mesmo. gente. A gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo, vamos conhecer a história também da Letícia Padilha. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão da curetagem. Daqui a pouquinho a doutora vai explicar para a gente o que é a curetagem, quando ela é indicada, o que significa e por quê, para que ela é feita, tá bom? E a gente está de volta com o nosso Tarô Cidade, hoje falando sobre perda gestacional. Estamos recebendo aqui um time de peso. Recebemos a ginecologista Ludmila Seco, a psicóloga Cris Okamoto e 2 mães que estão compartilhando suas histórias aqui com a gente, a Lísia Parreira e a Letícia Padilha. No bloco passado, a gente falou da história, conhecemos um pouquinho da história da Lísia, e ela falou que ela teve que passar por um processo de curetagem. Doutora, afinal de contas, o que é curetagem e quando ela é indicada?
Bacana, interessante essa pergunta, Sara. A curetagem, gente, é a retirada, né, do bebê que já não tem mais vida de dentro do útero. A gente faz isso de forma mecânica. Então, a paciente ela sofre ou uma sedação ou uma anestesia RAC, fica em posição ginecológica, então ela não vai sentir dor, a gente tenta fazer o máximo de uma forma bastante carinhosa, aconchegante, né, apesar de ser um momento bastante difícil. E a gente realiza a retirada, né, de todo o embriãozinho, placenta, tudo, as membraninhas que está ali dentro. Então, isso é a curetagem. Hoje em dia, a gente tem um outro procedimento que não deixa de ser uma curetagem, que a gente chama de AMIL, tá? Que é a aspiração manual intraútero. Ela é menos agressiva, porque a curetagem, dependendo da forma como ela é feita, né, ela pode deixar algumas cicatrizes dentro do útero. Então, a gente sempre deixa para a paciente optar pela curetagem ou não, em algumas situações. E em outras situações, a gente estimula que ela faça conduta expectante. O que é a conduta expectante, Sara? A mulher aguardar até 4 semanas, até 1 mês. Se for possível, porque eu falo que dói mais aqui, né, na alma do que no corpo. Se ela conseguir, se ela estiver bem psicologicamente, ela aguarda 4 semanas para ver se espontaneamente ela vai ter o sangramento, que habitualmente é um sangramento mais volumoso, com cólica. Para que aconteça a abertura do colo do útero de forma espontânea, a gente não tenha que forçar essa abertura. Então, tudo isso no incentivo de que ela consiga ter uma gestação o quanto antes novamente. Tá? E isso depende também da quantidade de semanas que ela perdeu? Com certeza. Né? Quanto mais evoluído, às vezes a gente tem que usar alguns medicamentos para que esse colo abra, e a gente não pode ir direto para a curetagem, tá? Por algumas características do embriãozinho, que já tem partes ósseas. Então, a gente tem um risco de perfuração uterina, então a gente não vai para a curetagem direto. A gente espera, a gente faz medicação para que esse útero abra e o embriãozinho saia pelo colo do útero. E só depois a gente vai para a curetagem. Tá certo. A gente está recebendo hoje também ao vivo aqui a Letícia Padilha, que é fotógrafa, que a gente conhece muito bem, famosa na cidade, e vai dividir um pouquinho da história dela também com a gente. Letícia, conta para mim, o que aconteceu? Primeiro eu quero agradecer, eu acho que esse é um momento muito importante, um assunto que tem que ser falado. Já começo com vontade de chorar. Pode chorar. Acho que viver a maternidade, né, já é uma coisa magnífica para todo mundo. Eu passei por 1 ano e 8 meses de tentante, que é um assunto também muito importante. Eu acho que o sonho, parece que todo mundo está tendo filho perto, todo mundo consegue, você não. Cada menstruação que chega é uma dor, você não consegue entender o porquê. E com 1 ano e 8 meses tentante, né, eu tive um resultado positivo, foi uma alegria, fiz o exame de farmácia e deu positivo, de sangue deu positivo. E quando eu fui fazer o exame de ultrassom, né, para poder ver o bebê, o batimento cardíaco, eu tive uma gestação anembrionária, que eu nem conhecia e que eu acho importante esse depoimento, porque eu nem conhecia, eu acho importante ser falada. É uma gestação que, acho que a doutora depois pode explicar um pouquinho melhor, mas é uma gestação que só gera o saco gestacional, ele não tem o bebê. E poder assimilar tudo isso na hora de um exame, eu estava gravando, vivendo um sonho com meu marido, gravando tudo, vamos ver o bebê, e de repente só tem um saco gestacional, está vazio. Uma médica que foi muito insensível no momento e só me falou, você vai ter um aborto dentro de 15 dias, essa gestação não evoluiu, saiu da sala e me deixou assim... Um balde de água fria, mas gelada eu não estou grávida, eu e meu marido, que é uma perda também familiar, né? Um momento ali muito difícil. E fiquei muito sem entender e graças à minha médica, depois com o tempo, conseguiu me explicar tudo, de que eu iria realmente, né, passar por um aborto, que era uma gravidez que acontece ali também naquele momento da fecundação, que, né, não sei quimicamente o que acontece, mas não gera o bebê. O que é muito complicado também, porque eu senti muito, não desprezo das pessoas, mas assim, não tinha nem bebê, mas tinha no meu coração, foi gerado ali no meu... Né, na minha vida, já parece que a gente já vê o filho sendo formado na faculdade, você já sonha e já cria toda a expectativa, ainda mais de se fosse uma coisa que às vezes eu não estava esperando, mas eu estava com muita ansiedade para ser mãe, estava esperando há muito tempo, então foi muito difícil e aconteceu, do mesmo jeito que quando a gente recebe um positivo, a gente não sabe quando vem esse positivo no momento da nossa vida, o meu veio 15 dias antes de uma viagem dos meus sonhos para fora do Brasil, que eu estava juntando dinheiro há muito tempo. E eu fiquei naquele momento, meu Deus, eu não acredito que eu vou ser mãe e realizar esse sonho de ir para um lugar que era o meu sonho. Eu estava vivendo muita felicidade.
E quando eu descobri tudo isso, todo mundo falou, não, você não vai mais viajar, você vai ter o aborto, você não vai viajar, você vai... Parece que tudo caiu ali, né? E a escolha da nossa médica é muito importante, porque a minha médica, eu tinha passado conversa com várias pessoas, e a primeira pergunta da minha médica foi, você confia em Deus? E eu fiquei meio assim, ela falou, foi Deus que te deu nesse momento tudo isso. E Deus quer ver se você consegue pisar nas águas e confiar nele. Então, aquilo para mim foi muito importante. Eu falo que tudo isso da minha maternidade me trouxe uma espiritualidade muito maior, me transformou como mulher. E naquele dia eu falei, se Deus me deu, eu vou continuar com a minha viagem. Minha médica me explicou muito exatamente isso, por não ter um bebê e ser um saco gestacional. Eu ter um aborto espontâneo seria um pouquinho mais tranquilo, talvez, do que um aborto que já tivesse um neném. Mas foi um momento muito difícil falar assim, eu vou conseguir viver essa dualidade da tristeza de passar por um aborto numa viagem do meu sonho. E hoje, para mim, é muito... Assim, desde quando eu recebi esse convite, viver tudo isso é muito intenso. Eu vejo a mão de Deus em todos os dias. Depois de 4 meses de passar por esse aborto foi numa viagem que ele durou. Eu tive depois um nascimento, né? Minha filha nasceu de parto normal e eu senti muitas contrações. Eu passei por um aborto ali muito difícil naquele momento da minha viagem, né? Que depois que eu tive o parto normal, um ano e meio depois, eu consegui ver o quanto o quanto sofre para nascer e não ter o bebê. Quem passa por um aborto, o quanto é sofrido você sofrer tudo aquilo, porque no parto você pode sentir todas as dores, mas a recompensa é tão grande você conseguir ver o bebê depois. Então, viver tudo isso foi muito difícil, exigiu muita espiritualidade, que para mim é o que me suportou ali. Ter um marido maravilhoso, muito companheiro, muito, né, disposto a estar vivendo tudo isso comigo. E depois de 4 meses da perda, eu engravidei. Hoje eu tenho a Lola, que é uma bênção na minha vida, que é o bebê arco-íris. Coloca a foto aí da Lola pra gente. Suzana, coloca aí pra gente. Ai, que coisa mais fofa! A Lola é um presente de Deus mesmo, que veio para dar esse gás na nossa vida, né? Eu acho que a gente, né, vive de luz e de sombra, a gente passa por momentos tristes, os momentos tristes precisam ser falados, porque hoje a gente não sabe das pessoas que estão passando por isso. Se eu talvez tivesse escutado naquele momento um depoimento que me acolhesse, que me abraçasse, talvez você não tivesse sofrido tanto, talvez tivesse levado de uma maneira um pouquinho mais leve. E assim, o apoio da família ali perto fez toda a diferença. As pessoas que estão ali, sabe? Minha mãe, minha sogra, meus irmãos, meus cunhados, todo mundo ali disposto a compartilhar aquilo, a realmente perguntar, porque as pessoas que estão longe, às vezes não é nem por maldade, mas a sociedade às vezes faz perguntas automáticas. Eu tive uma mulher que eu estava num chá de bebê, quando a minha barriga já era para estar... Eu engravidei muito perto de uma amiga muito próxima. Então, toda vez que eu encontrava ela, eu olhava para a barriga dela e pensava, eu estaria nesse tanto. E isso foi muito difícil, um processo, e depois eu até me tornei madrinha da neném dela, ela me deu, né? Eu sou madrinha hoje, mas aquele chá de bebê dela, uma mulher colocou a mão na minha barriga e me falou, e aqui, essa máquina não funciona, não? Aí, muitas vezes, o que você faz? Você sorri e fala, mas eu falei, não, essa máquina funciona, era para eu estar desse tamanho, mas eu estou tão triste porque eu perdi o bebê. E isso, ela ficou tão sem graça, eu não queria afetar ela, mas é uma dor que precisa ser falada. E assim, eu tenho certeza que talvez ela não fale mais isso para outra mulher. Exatamente. Eu acho não que a é gente, por mal, como mas... mulher, tem que repensar nas perguntas automáticas, porque dói. E vocês não vão ter filho, e vocês não vão casar, e vocês... Porque, assim, todo mundo está tentando fazer o seu melhor ali. E não depende da gente, né? A gente muitas vezes quer estar no nosso coração. Então, a Lola é aí meu bebê arco-íris, a minha bênção, que me trouxe esse aprendizado. Eu acho que a gente também não pode nunca esquecer de tudo que a gente passou, né? Ela não inibe a minha dor que eu passei. Eu fico um pouco confusa, né, sobre isso, porque eu não tinha um bebê, foi uma gestação embrionária. Então, eu às vezes fico nisso. Eu só tenho a Lola de filho, mas aquele coração foi uma esperança que eu tive que lidar com essa frustração. A frustração, né? É difícil. E depois lidar disso é muito louco, porque às vezes assim a gente não sabe das pessoas que estão perto da gente que perderam, mas quando a gente abre esse assunto, eu também. Chove de gente, né? E aparece muita gente que perdeu. Então, por isso que a gente está trazendo aqui para as pessoas que estão passando. Eu acho que a gente tem que falar, porque assim, e a gente escutar é normal. É normal, mas não é comum na nossa vida de quem passa. Na nossa vida é a primeira vez, na nossa vida traz emoções diferentes, então precisa ser falado, porque aquela pessoa nunca viveu aquilo. E ela não sabe quem conversar, quem acolher.
Então, acho que, assim, é muito importante a gente falar disso. São assuntos que nos tornam, às vezes, mais fortes, né, como mulher. Obrigada por compartilhar, Imagina, Letícia. obrigada a vocês. Letícia, que linda a tua história. Eu trabalho com reprodução assistida nessa área, então a gente vê exatamente a história que a Letícia contou pra gente. Casos parecidos. Muito parecidos, né? De tentantes já de longa data, que muitas vezes engravidam e acabam perdendo o bebê. E a dor que é, porque assim, aquele teste, aquelas 2 fitinhas positivas, aquelas 2 listinhas positivas, aquilo mudou completamente a vida da Letícia naquele momento, eu tenho certeza. Né? E aí você chegar no ultrassom com a expectativa de ver o coraçãozinho batendo, imaginar os nomes, tudo, isso não acontecer, né? essa vivência, isso é um luto sem fim. Eu falo que a dor é na alma, que não tem dor pior, Sara. Aposto que a dor que ela teve, né, para evoluir com a perda gestacional e depois com o nascimento da Lula não chegou a 1/10 da dor que você sentiu no ultrassom. Então, eu sempre falo assim, quando a gente não sabe o que dizer para alguém que perdeu o bebê ou não tem experiência suficiente, gente, abraça. Abraça e fica quietinho. Exatamente. A pessoa vai sentir no coração dela que você está acolhendo, que você está ali do lado. Não fale nada. Nem um ai, vai passar. Não fala nada. Abraça e fica quietinho. É a melhor tipo coisa. de gestação, ele é comum? A gente tem alguma porcentagem que a gente consiga falar? Não existe uma porcentagem, Sara, mas assim, porque acaba se misturando ali com que ele acontece? os outros abortos. É uma alteração na formação do embriãozinho mesmo. Mas é difícil relatar, porque, ao mesmo tempo, a própria Letícia comentou, eu não sei se eu tive, se eu não tive. Sim, você teve. Até os sintomas são iguais. E a questão hormonal? Porque quando a gente está grávida, a gente fica em estado de graça, hormonalmente falando. Ela teve tudo, ela sofreu tudo, sentiu tudo que uma gestação normal teria. E depois ela viu que não tinha. Exato. A minha médica, quando aconteceu, ela até falou, Lê, você vai ter que observar se você tiver uma próxima perda, porque o histórico de uma perda, às vezes, é o que aconteceu ali, não sei se está correto, mas se eu tenho pontual. mais, se eu tivesse mais perda, se eu tivesse, não, um histórico às vezes maior, mas aí como eu fiquei um tempinho, eu tive um aborto espontâneo, ela pediu para que eu não, né, tentasse prevenir um pouquinho, uns 2, 3 meses, e logo eu me engravidei. Ela falou, não, isso realmente é algo que pode acontecer, natural, né? E que se caso não fosse... Foi pontual, foi eventual. Fosse algumas vezes, eu teria que ter realmente um estudo, né? sobre Cris, isso. o caso da Letícia, a dor dela, a perda dela foi real. Real, muito real, né? Porque a partir do momento... Olha, vamos fazer uma analogia assim, ó. Quando a gente fica grávida, ninguém fica grávida assim, fiquei grávida. Ninguém faz isso, não é? Então, é uma emoção imensa, muitas pessoas sentem medo, ou dependendo da expectativa, é a maior alegria da vida. Né? Então, a emoção, ela sempre é muito intensa. A reação das pessoas, socialmente falando, quando a gente fala assim, eu estou grávida, as pessoas celebram, elas honram a vida daquele bebê que está por vir. Por que depois disso, a gente banalizar não faz sentido nenhum? Não né? faz. Então, realmente é uma dor muito grande. E isso que está acontecendo aqui é lindo, essa humanidade, esse cuidado com que a gente está tocando nesse assunto, porque a gente sabe que é uma dor que não tem tamanho. Não existe tamanho. Não dá para falar, é o tamanho. Não existe. Não dá para a gente comparar. Cada um sabe a sua dor. Cada um né? sabe a sua dor, né? Eu acho que é muito importante cada uma estar compartilhando aqui as suas experiências, o que sente, porque muita gente passa por isso e muitas vezes não tem esse acolhimento. E a gente fala na área da saúde, né? O luto, ele, em geral, não é medicalizado. É importante a gente sentir, é importante a gente ter esse espaço de nos ouvir, de poder falar sobre isso. Esse ambiente está sendo extremamente terapêutico, né? E muitas vezes é importante a gente buscar por uma ajuda psicológica, de alguém que vá nos ouvir de verdade, onde a gente vai se sentir livre para poder falar tudo o que sente, para poder organizar essas ideias aos poucos, porque não é fácil, é muita coisa para organizar. Imagina todos os sonhos, tudo que a gente planejou, os recursos que a gente pensou, eu tinha um planejamento e aí a gente muda completamente. O corpo muda, os hormônios atuam. Como que isso, né, não vai ser grande? Então, sem dúvidas, é muito importante esse movimento de acolher o que a gente sente e ter esse espaço, né, para poder falar sobre tudo isso.
Cris Okamoto, obrigada, foi um prazer recebê-la. Está convidada para voltar mais vezes, gostei muito. Foi Ela uma fala tão honra. mansinho, né? Uma delícia. Ela acolhe a gente Uma mesmo, delícia, né? pode Obrigada, viu, Cris? Uma honra Um estar prazer. aqui, Obrigada muito mesmo. feliz, Obrigada tá? mesmo. Quero agradecer também a nossa ginecologista, Ludmila Seco. Obrigada. Obrigada, Que Sara. tá toda também a flor da pele, com a bebezinha. 17 dias de Annalise. Meu Deus. É uma delícia, né? Eu tenho a Maria Laura, de 4 aninhos, que deve estar assistindo a mamãe ou está ali fora esperando a mamãe, que é um presente na minha vida. E veio a Annalise há 17 dias. Que gostoso. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada por ter vindo Obrigada, e Sara. dividido os conhecimentos aqui com a gente. Eu quero agradecer vocês duas, que foi um prazer recebê-las. Muito obrigada mesmo. As mãezinhas, a Lísia Parreira e a Letícia Padilha, que dividiram as histórias de vocês, porque também não é fácil, né? A gente escancarar nosso coração, abrir nossa alma, nos despir Mas isso dessa faz forma. bem pra gente também falar. E que a gente possa também ser exemplos para pessoas que estão sem esperança hoje, porque acabaram de perder ou estão tentando há tanto tempo. Então, que mantenha fé, que uma hora o bebê arco-íris vem, né? Um potinho de ouro, eu falo. Então, eu acho que a gente dividir isso com as pessoas é muito importante. Eu acho até que eu deveria ter começado a dividir antes isso. Obrigada por dividir, tá, Lígia? Imagina. Obrigada, Letícia. Obrigada a Foi um você. prazer recebê-la, tá Imagina. bom? Pra mim foi uma Obrigada, alegria. viu, gente? Adorei ter vocês aqui. Obrigada. Assunto que daria pra gente continuar no programa, né? Fazer umas 3 horas de programa aqui. Assunto não falta. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho. Segunda-feira, dia de se exercitar. A gente vai conhecer o PIC 12. O que é isso? Você vai descobrir depois do intervalo.